Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de novembro de 2022. Nossos jogos de quinta-feira, só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, quinto amanhã, temos poucos jogos, mas temos jogos, ó, de grandes equipes de camisa. E ontem, cara, eu juro pra vocês que eu não acreditei que não saíram 2 gols naquele São Paulo Inter. Quem viu o jogo, cara, tipo assim, São Paulo tudo bem, muito mal, mas pô, teve um lance sozinho, o Caleri quis dar de letra, o alemão perdeu 1 ou 2 chances cara a cara, o Inter, pô, cara, teve uma lance aí que era 3 contra 1, o jogador do Inter escorregou. Enfim, cara, engraçado que saiu o gol logo no começo. Eu falei, pô, esse jogo aí vai ser tranquilo. Porra, aí foi passando o tempo, tá ligado? Foi passando um tempo. Aí vi 50 minutos, 70 minutos. Quando deu 80 e pouco, eu falei, senhor, não acredito que não vai sair mais um gol nesse jogo. E o jogo tava legal, né? Falta de qualidade técnica, mas o jogo tava corrido. Mas enfim, né? Faz parte. A gente teve o Milan ontem que não conseguiu vencer a Cremonese. O Paderborn teve uma expulsão com 5 minutos, acabou cagando o jogo todo, mas enfim, faz parte. Vamos pra cima, a semaninha tá ruim pra gente. E só antes da gente começar, tropa, não sei se vocês repararam, pelo menos eu tô reparando, falta uma rodada antes da Copa, né? Vai ter os jogos do final de semana, tem alguns campeonatos que já é a última rodada antes da Copa, então dá pra ver alguns jogadores fazendo um corpo mole, tá ligado? Com medo de se machucar, igual a Argentina que perdeu o Lo Celso, o Villarreal na última rodada do bagulho. Toma cuidado com alguns jogos, tá bom? Não tem jogadores sendo poupados, então temos que tomar bastante cuidado com isso. Milan poupou ontem o Rafael Leão, que Kvaratskhelia não jogou na Napoli, né? Então já faz diferença pra caramba. Mas vamos embora. Primeiro jogo que a gente tem aqui, 2h30 da tarde, Campeonato Italiano, Verona contra Juventus. O que eu tenho de interessante aqui? O momento, são 2 momentos opostos. O Verona, na Liga, ele tá com pelo menos 5 derrotas seguidas. Tá vendo? Nos últimos 5 jogos, ele perdeu todos os 5. E a Juventus, pelo contrário, venceu os últimos 4 jogos. Verona, ele vem concedendo gols nos últimos 10 jogos, perdeu os últimos 8 jogos. É uma sequência horrorosa que o Verona tá vivendo. Sofreu 2 ou mais gols nos últimos 8 jogos, ou seja, ele não só tá perdendo, como ele tá levando pelo menos 2 gols em cada partida. Mais de gol e meio em todos os últimos 10 jogos, ambas marcam-se em 7. Já a Juve mais de gol e meio em 8, ambas marcam não em 7. Tropa, é o seguinte, vou falar pra vocês. Esse jogo aqui, pela sequência horrorosa do Verona, daria para explorar uma vitória da Juve, uma Juve empate anula. É um time que vem perdendo a 8 jogos seguidos, tá ligado? O problema é que quanto mais um time tá perdendo, mais o time tá tendo resultado negativo, mais vai se aproximando do momento que ele vai vencer a primeira. Será que vai ser logo contra a grande Juve? Esse é o questionamento. Eu vou falar para vocês que esse 1,5 para mim é mais interessante. Eu tenho o Verona, que quer sair dessa situação. É um time que está perdendo a 8 jogos, 8 jogos levando pelo menos 2 gols. Então é um time que está desesperado, quer reverter isso o quanto antes. Se a gente olhar a classificação, o Verona é uma lanterna com apenas 5 pontos. Vai se aproximando no fim do primeiro turno, continuar nessa aqui, vai ficar numa situação irreversível. Então ele tem que ir para cima. Do outro lado eu tenho a Juventus, que é a 5ª colocada. Precisa subir na tabela também, no momento não está na vaga da Champions. Dá um pouquinho de medo se a Juventus vai dar um mole, vai relaxar, mas como a Juventus está mal, tá ligado? A Juventus precisa subir na tabela. Eu acredito que esse jogo vai ser movimentado, um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols, tá? Pelo momento do Verona, dá pra buscar com empate anula também. Beleza? Pra mim essas duas, Vlahovic tá fora, tá? Vlahovic tá fora. E é isso. Seguindo aqui na Itália, 4h45 da tarde, Lazio contra Monza. Lazio com uma cotação altíssima também para enfrentar o Monza dentro de casa. O Lazio que dos últimos 10 jogos não perdeu em 8, bom momento. O Monza nos últimos 10 jogos marcou em 8, mais de 1,5 gol em 8. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Lazio, que é a 3ª colocada, faz uma boa campanha com 27 pontos. Do outro lado tem o Monza, que foi um time que subiu nessa temporada agora, o 15º apenas, 13 jogos, venceu apenas 4. Jogando dentro de casa, a Lazio perdeu apenas 2 em 7 jogos, a 5ª melhor mandante. E o Monza jogando como visitante ganhou apenas 1. Tropa, aqui eu vou de Lazio empate anula.
Dá para ir com mais de gol e meio, porque a Lazio, em casa, é um time puxado para gols e o Monza teve mais de gol e meio nos últimos 8 jogos, tanto que a cotação tá baixa, é um jogo bem propício a sair bastante gols. Esse 1,5 também é legal. Só que eu vou falar para vocês que aqui eu gosto mais do Lazio empate anula do que no gols. No outro lado do jogo da Juventus, eu já prefiro a Juventus com gols, até porque o jogo é fora de casa. Cara, eu falei com vocês para ajudar a avaliar o canal e tal, como é que ficou a edição, mas tá ligado? Eu gravei errado. Não sei se vocês repararam, a tela ficou cortada, tipo, não tava aparecendo as estatísticas. Eu acabei fazendo merda aqui na tela e gravei errado, mas agora já tá melhor e agora fica melhor para vocês avaliarem, beleza? 5h30 da tarde, indo para a Espanha, jogo do brabo Real Madrid, que vai receber o Cádiz. Cara, cotação muito baixa do Real, e o Real tem que correr atrás do prejuízo, ó, já deixou o Barcelona passar e o Barcelona abriu 5 pontos com a vitória de ontem com um jogador a menos. O Real ele tem que vencer para pelo menos deixar essa diferença de 2, né? Porque se o Real não vencer em casa, tá ligado? Pô, já volta, porra, tu olha a tabela assim, pô, caraca, deixamos 4 pontos de vantagem, 5 pontos de vantagem. Pra tirar tá difícil, tá? Que o Barcelona tá voando. Vai pegar o Cádiz que é o vice-lanterna aqui. Eu vou falar pra vocês que é um jogo pro Real vencer no primeiro tempo. Por quê? O Real marcou gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. É um time que já começa amassando o seu adversário. Até por conta de ser a última rodada, acredito que o Real já vai querer decidir essa parada no começo e depois ficar tranquilo ali, segundo tempo. Talvez substituir alguns jogadores, tá ligado? O Real teve mais de gol e meio nos últimos 8. O Cádiz não ganhou 8 dos últimos 10. E se a gente olhar aqui, o mais de gol e meio não tá pagando nada, teria que buscar o 2,5, aí eu já não gosto. Real Madrid contra Cádiz eu não gosto. Pra mim é só vitória no primeiro tempo, ou pode fazer igual ontem no jogo da Napoli. Ah, tá jogando ali, pum, primeiro tempo, meio morto, pá, 0-0. Chega no segundo tempo, você consegue pegar uma cotação ali de 1,7, 1,8, né? Porque se o primeiro tempo terminar empatado, o segundo tempo o Real Madrid vai para cima com tudo. Contra os vice-lanterna, o Real Madrid não deve ter dificuldade. Mas vou falar para vocês que a minha expectativa desse jogo é do Real já começar vencendo, já começar bem. E o segundo tempo só dá aquela relaxada já pensando na Copa. Brasileirão, 8 horas da noite, temos Atlético Mineiro contra Cuiabá. Jogo interessante porque o Atlético, tipo assim, o Atlético ele não tem ganhado, né? Ele não tem jogado mal, mas ele não tem ganhado, principalmente pelo fato do Hulk estar fora. O Atlético perde muita oportunidade, por exemplo, esse último jogo contra o Botafogo. Cara, o Keno perdeu um cara a cara, que não tem como perder aquele gol, ele perdeu aí foi castigado. Vai pegar o Cuiabá que ainda tem chance de cair, né? Para o Cuiabá cair, ele teria que não vencer seus 2 jogos, o Atlético Goianiense ou o Ceará venceu os 2. Né? Para mim, o Cuiabá não cai. Não cai por conta desses 2 aqui de baixo. Eu acredito ser muito difícil eles vencerem suas 2 partidas. E o Atlético Mineiro foi beneficiado com a derrota do São Paulo ontem em casa. Lembrando que a gente tem um G8, o 7º e 8º que vão para pré-Libertadores. E o Botafogo tá chegando, cara. Por exemplo, se o Atlético vacilar essa partida aqui e o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o Atlético Mineiro. Principalmente porque o Botafogo tem um número maior de vitórias que o Atlético. Dito isso, mais uma cotação errada para o Atlético Mineiro, igual contra o Botafogo, cotação tipo baixo de 1,50 de um time que não vence. Um time que dos últimos 10 jogos não venceu em 8, pô. Não tem como tá com essa cotação, o Atlético Mineiro. Do outro lado eu tenho o Cuiabá. Cuiabá mais de gol e meio em 9. Vou falar para vocês que dentro das possibilidades, eu buscaria um mais de gol e meio nesse jogo. O Atlético tem que ganhar, como eu falei para vocês, se o Atlético não ganhar esse jogo e o Botafogo ganhar, o Botafogo tira o Atlético dessa vaga do G8, aí faltando uma rodada só, vai ficar complicado. Do outro lado tem o Cuiabá, que se tiver perdendo, ele vai ter que ir para cima, tá ligado? O Cuiabá ele tem que garantir pelo menos um empate aqui, não é ruim para ele. Mas como o Atlético precisa muito desse resultado, precisa ir para cima desse jogo, eu acredito que o 1,5 é a melhor opção dessa partida aqui. Quer buscar a vitória do Atlético? Pô, espero ao vivo. Cara, espero ao vivo que o 1,40 não faz sentido nenhum. O time que não tá ganhando de ninguém. Pô. Só você olhar. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá, que tá na zona do rebaixamento, venceu mais do que o Atlético Mineiro. Vamos lá, e pra gente fechar o nosso dia, também às 8 horas da noite, temos outro jogo aqui de interessado. Eu tô clicando no Atlético toda hora. E temos outro jogo aqui de um interessado na Libertadores, que é o Fogão. Chama o Texto. Botafogo Rico, que vai enfrentar o Santos. Cara, esse jogo é uma pica, uma trozoba. Por quê? O Botafogo em casa, ele... Não sei, mano. O Botafogo em casa é igual o Vasco fora. O Botafogo ganhou apenas 5 jogos em casa. O Botafogo, inclusive, perdeu pro Cuiabá dentro de casa. E ganhou do Atlético Mineiro fora.
O Santos é o 12º colocado, tem uma chance bem remota. Para o Santos ir para a Libertadores, ele teria que ganhar os 2 jogos. Botafogo, Fortaleza ou São Paulo e o Atlético Mineiro não vencerem mais. É uma situação muito complicada. O Atlético tem que perder os 2 jogos, inclusive. O Santos, como visitante, ganhou apenas 4. Tropa, vou falar para vocês. Se eu for analisar esses últimos jogos do Botafogo, ó, 2x0, 2x0, 2x1, 2x2. Teve 1x0 aqui, 1x0, 2x1. 3x1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os últimos 8 jogos do Botafogo, em 6 a gente teve 2 gols. Se a gente for botar em casa, somente um dos últimos 5 a gente não teve 2 gols. Já o Santos, 1x1, 3x2, 3x2. Aí teve 1x0, 2x0, 4x1, 2x1. Então, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos últimos 7 jogos do Santos, apenas um não teve 2 gols. Então, como eu tenho um Botafogo que está jogando em casa, precisa vencer de qualquer jeito para conseguir ali passar o São Paulo, e consegue passar aqui, ó. Ou o Atlético, se o Atlético não vencer, ou o América Mineiro, se o América Mineiro perder a partida. Tá ligado? Então eu vou falar pra vocês, em Botafogo tem muita chance de ir pra Libertadores, Botafogo vai pra cima. Torço pro Botafogo ganhar esse jogo, né? Um time carioca, mas o Botafogo em casa não tem como confiar. É o 3º pior mandante. Não vou nesse Botafogo não, já caí na pegadinha contra o Cuiabá. Não caiu de novo não. Se ganhar, beleza. Mas pra mim é mais interessante gols, até porque o Botafogo ele acaba se complicando bastante em casa, acaba levando gol e o jogo fica aberto. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que a gente volte a cravar uma semana legal, né? Que, pô, vamos melhorar essa semana. Hoje ainda é quarta-feira, dá tempo, hein? Dá tempo da gente correr atrás do prejuízo. Tá, tem jogos de Copa, mas eu não sou muito fã. Quem acompanha aí sabe que eu não costumo muito, mais nas fases finais. Por quê? Porque os times vão, normalmente, o time reserva, e pra mim não vale. Vale se você estiver acompanhando o jogo no ao vivo, viu ali que o time tá com vontade, ou então viu a escalação, tá ligado? Ah, vai a maioria titular. Aí vale a pena, porque muitas vezes a gente tem uma cotação muito baixa para um time que vai reserva. Eu tenho certeza, se você olhar a rodada da Copa, você vai ver time de primeira divisão caindo para time de segunda, de terceira, porque realmente não dão tanta atenção assim, né? Muitas vezes ganha pela camisa ou pelo elenco. Ah, o reserva do City é show de bola, pô. Mas toma cuidado, tá ligado? Espero que seja um dia bom pra gente. Falei, mas repetir para ficar melhor ainda, tá ligado? Para reforçar que tem que ser um dia bom e que hoje já começa a nossa virada. Conto com a presença de vocês amanhã. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima.